Jó, capítulo 38, versículos 4 e 5. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Veja o que a Bíblia diz aqui. As pessoas geralmente pensam na Bíblia como um livro de moral, um livro religioso que ensina ética e moral, e suas mentes estão cheias dessas ideias preconcebidas. Mas essas palavras que acabamos de ler não têm nada a ver com moral. Diz aqui, quando lancei os alicerces da terra, está dizendo que as fundações da terra foram colocadas bem sólidas como rocha. Isso porque, no início, quando a terra era uma bola de gás em chamas, as partículas mais pesadas afundaram no centro e se estabeleceram lá, de modo que a fundação no centro da terra foi colocada e formada a partir de materiais que são muito sólidos e nem sequer derretem o fogo. Se a fundação da terra não tivesse sido formada dessa forma, ela não poderia ter permanecido como está. Então olhe para o que diz aqui nesta passagem. Na Bíblia, Deus pergunta, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Os alicerces da terra. É o que diz, não é? A Bíblia, é claro, contém referências à moral e ética conforme suas expectativas, mas se acham que é tudo o que há na Bíblia, se acham que é meramente um escrito religioso de moral, precisam mudar essa maneira de pensar. Nesse caso, o que é a Bíblia? Contém ciência, história e literatura. Também tem profecias e assuntos relativos a toda a história da humanidade. Fala sobre a criação deste mundo. Fala sobre como a história se desenrolou até agora e o que acontecerá no futuro. Inclui todas essas coisas. Todos esses ensinamentos de Deus podem ser encontrados em suas páginas. Aqueles de vocês sentados aqui ouvindo isso agora, provavelmente viveram suas vidas sem nunca pensar muito na questão de como a fundação da Terra foi feita. Mas a Bíblia falou há 3.000 anos sobre a fundação da Terra. E também diz, olhe para o versículo 5 novamente. Ele diz, quem marcou os limites das suas dimensões? Dimensões. Quando descrevemos alguém bem educado, dizemos que ele é inteligente, mas às vezes falamos sobre as dimensões de uma pessoa, em termos de quão grande é seu coração, ou quão sua mente é aberta. Mas as dimensões referidas aqui são coisas como largura, ou comprimento, ou peso, ou profundidade de algo. Isto é o que significa aqui por dimensões. Aqui diz, quem marcou os limites das suas dimensões? O que isso significa? Suponha, por exemplo, que este seja o Sol, este é o Sol, e esta é a Terra. E esta é a Lua aqui. Quando se trata das dimensões aqui, se traçarem uma linha reta do Sol para a Terra, essa distância é cerca de 150 milhões de quilômetros. A Terra está orbitando o Sol a uma distância de cerca de 150 milhões de quilômetros. Mas o que teria acontecido se alguém não tivesse criado isso de acordo com algum plano e tivesse surgido por acaso? Suponha que isso tivesse acontecido por acaso e a Terra acabasse orbitando em torno do Sol a uma distância muito maior. Então o homem não conseguiria viver nessa Terra. A Terra se tornaria uma completa bola de gelo. Então ninguém seria capaz de viver aqui. Então, se a Terra seguisse um caminho orbital mais próximo do Sol, como o planeta Mercúrio, que é mais próximo do Sol, a Terra se tornaria uma bola de fogo, e da mesma forma, ninguém conseguiria viver aqui. No caso do planeta Mercúrio, sua rotação é muito lenta, de modo que qualquer lado do planeta recebe a luz do Sol por um período muito mais longo. Uma brisa quente se move em direção a um lugar frio. Se move em direção a um lugar frio. No inverno, a razão pela qual a geada se forma na janela é que a umidade dentro da sala se move em direção ao frio externo e é interrompida pelo vidro. Vai em direção ao frio lá fora e para no vidro. Assim, acredita-se que o planeta Mercúrio é um lugar onde a temperatura está constantemente subindo. Agora, se olharem aqui,
A Terra não deve se afastar ou se aproximar do Sol. Pode haver algumas pequenas variações nessa distância, mas, a grosso modo, a Terra orbita o Sol a uma distância de cerca de 150 milhões de quilômetros. Por quê? Este é um dos requisitos para que a vida possa existir aqui. Não seria possível que a vida existisse se a Terra não estivesse nesta posição precisa, para que haja ser vivo. A Terra, em sua posição atual, preenche cerca de 200 mil requisitos que são necessários para que a vida exista. Deus fez seus planos de acordo com as leis que Ele estabeleceu. E é porque Deus criou essas coisas seguindo essas leis que esses números foram estabelecidos dessa maneira. O matemático chamado Pitágoras disse: o número é a lei do universo. O número é a lei do universo. Ele falou das leis do universo. O tamanho da Terra, o tamanho do Sol, todos esses fatos são extremamente importantes. Uma vez, li um livro que dizia que a Terra pesa 6 septilhões de quilos. Eu não sei como eles realmente pesaram para chegar a esse número. Eles devem ter uma maneira de calculá-lo, não devem? Se a Terra não pesasse 6 septilhões de quilos, mas 100 trilhões de quilos, ninguém conseguiria viver aqui. Não haveria como viver na Terra se o seu peso fosse diferente. Por causa, por exemplo, da lei da gravidade. Os corpos físicos que temos agora, o corpo que cada um de nós tem, está em completa harmonia com essas coisas, como o tamanho da Terra, a gravidade e o peso da Terra. Se essa configuração falhasse só um pouquinho, não conseguiríamos viver na Terra nos corpos que temos agora. Então, a questão é, quem projetou e criou todas essas coisas com tantos detalhes? Agora olhem aqui. A Terra leva a Lua junto enquanto orbita o Sol. Mas a Lua está bem aqui, não é? A Lua está muito perto da Terra. Acho que foi em julho de 1969 que o homem viajou pela primeira vez para a Lua e voltou. Esta distância é de cerca de 380 mil quilômetros. 380 mil quilômetros. Mas, por que a Lua está orbitando a Terra a uma distância média de 380 mil quilômetros? Isso é muito importante, por causa do papel da Lua. Suponha que este seja o oceano. Este é o oceano. Mas há sempre marés baixas e altas, não é? As águas do oceano são influenciadas pela atração gravitacional. Eles podem subir cerca de 10 metros e descer novamente. Assim, pela costa, as águas se retiram na maré baixa e elas voltam fluindo na maré alta. Eu acredito que, provavelmente, não sabem realmente que papel tudo isso desempenha, já que não tem relação direta a isso. Todo esse sistema regula as estações e o clima nesta Terra. Se não fosse por isso, seria difícil para as pessoas viverem nesta Terra. Assim, a Lua é realmente muito preciosa e é vital para a nossa própria existência. Isso não significa que eu estou dizendo que devemos sair e adorar a Lua ou dizer obrigado à Lua. Então veja aqui. Quem decidiu essas dimensões, o tamanho, a distância? Deus está falando aqui. Vamos lê-lo novamente. Capítulo 38, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. O Velho Testamento usa a expressão o Senhor. E algumas traduções usam Jeová. Isso significa Deus. Então Deus estava falando aqui. Quem colocou os alicerces da terra? Quem determinou suas medidas, sua distância, peso e largura? Quem determinou essas coisas? Foi Deus quem determinou essas coisas. E não só isso. Há algo muito interessante aqui. Suponha que este seja o Sol.
A Terra está orbitando o Sol, mas se olharem para como ela faz isso, quando está deste lado, parece assim, e quando está deste lado, parece assim, como está se movendo assim. Digamos que este seja o Equador. O Equador. Este é o Equador. Se olharmos para a Terra assim, se pudessem olhar para a Terra de uma distância como esta, veriam que ela está inclinada assim. Inclinada em um ângulo de cerca de 23,5 graus. Isso é realmente extraordinário. Se não fosse inclinado assim, ninguém poderia viver nesta Terra. Por quê? Quando a Terra está assim, é verão no hemisfério sul. E, continuando sua órbita, deste lado aqui, é verão no hemisfério norte. Então, é porque a Terra está inclinada em um ângulo de cerca de 23,5 graus que experimentamos as 4 estações da primavera, verão, outono e inverno. Agora imagine que esta é a Terra. Se o Equador ficasse assim, se fosse assim e permanecesse assim enquanto prosseguisse daqui para cá, então o que aconteceria? Se o Equador fosse continuamente exposto aos raios diretos do Sol, ele esquentaria e sairia vapor da superfície. À medida que esse vapor saísse, ele se moveria em ambas direções, para o norte e para o sul, as partes mais frias. Então aqui, o gelo continuaria aumentando. Essas grandes áreas de gelo continuariam a crescer e as águas dos oceanos secariam, ou o peso faria com que a Terra entortasse. Teria esse tipo de efeito. Assim, quando o Sol está no hemisfério sul, há gelo no norte, enquanto o gelo no sul derrete. E quando a Terra se move para este lado, o gelo no norte derrete. Assim, todas as condições para que as pessoas possam viver na Terra são equilibradas dessa maneira. Será que tudo isso aconteceu por si só? Isso aconteceu por acaso? Isso não aconteceu por acaso. Não há como isso ter acontecido por acaso. Porque suas mãos e pés são diferentes. Suas mãos foram feitas para tocar e sentir objetos, e seus pés foram feitos para andar e se mover no chão. Isso aconteceu por acaso? Pense nisso. Por mais que pensem no corpo humano e na natureza, não podemos negar que todas essas coisas são criação de Deus. Ele estabeleceu as leis e criou todas as coisas de acordo com essas leis. Se, no curso de suas vidas, até agora, sempre pensaram que Deus não existe, se o negaram em seu coração, precisam se desculpar com Deus. Deus é o grande Criador que criou tudo nos céus e na terra, e Ele é a fonte de toda a verdade. Mas vocês viveram suas vidas ignorando Deus, que é a fonte de toda a verdade? Isso não é um pecado qualquer.